Dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática do Colégio Militar de Belo Horizonte, 2021/2022, vamos para a questão número 8, sexto ano do ensino fundamental. Pense em dois números naturais, o primeiro menor que o segundo, tais que o mínimo múltiplo comum deles é 45. A quantidade de possibilidades de escolhas para esse par de números é: alternativa A, 1, alternativa B, 5, alternativa C, 6, alternativa D, 7 e alternativa E, 14. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Antes de iniciar a solução para essa questão, vamos interpretá-la da seguinte forma. Existem dois números naturais. Eu vou chamar esses números, o primeiro de A e o segundo de B. Ou seja, A pertence aos números, conjunto dos números naturais, e B também pertence ao conjunto dos números naturais, e mais do que isso, o primeiro é menor que o segundo, ou seja, A tem que ser menor que B. Então a escolha do par, eu tenho que sempre escolher um menor, depois um maior. Eu não posso escolher um maior para depois escolher um menor. E aqui está a dica para iniciar a solução. O mínimo múltiplo comum deles é 45. Então veja só, eu vou fatorar o número 45 para identificar quais são os fatores que a gente vai encontrar. Só para ter uma ideia do que a gente vai propor na solução. Dividindo por 3, 15. Continuo dividindo por 3, 5. Por 5, 1. Então, quais são os fatores que a gente pode ter para o número 45? 3 ao quadrado vezes 5. Muito bem. Então, a gente pode pensar numa solução listando todas as possibilidades. Só que a gente não deve esquecer que o número 1 também pode participar dessa fatoração. Que essa fatoração em números primos, de fato, vai ser 3 ao quadrado vezes 5. Mas eu posso incluir aqui o número 1. Por exemplo, posso pensar no número 1 sendo o número A, sendo o A 1. E aí, para que o mínimo múltiplo comum seja 45, eu preciso que o B seja obrigatoriamente 45. Esse é o primeiro par. Porque se eu tiver, por exemplo, outro número diferente de 45, qualquer que seja esses fatores, por exemplo, 1 e 9 não pode, porque o mínimo múltiplo comum será 9. 1 e 15 também não será, porque é a combinação desses números. 1 e 15, o mínimo múltiplo comum será 15. Ele obriga que o mínimo múltiplo comum entre eles tem que ser 45. E o mínimo múltiplo comum de 1 e 45 é exatamente 45. Com o número 1 não dá mais para listar outro número, é sempre 1 e 45. Se eu passar para o 2, eu não posso, porque o 2 não é divisor desses números. E aí, qualquer que seja o número que eu colocar aqui, o mínimo múltiplo comum vai ser par, nunca 45, como foi mencionado na questão. Então, 2 não posso. Mas o 3, como é fator, então eu vou pensar no 3. Mas eu não posso colocar 3 e 3, que os números são iguais. 3 e 9 também não. São as combinações de produtos aqui. 3 e 9, porque o mínimo múltiplo comum será 9. 3 e 15. 3 e 15 também não, porque o mínimo múltiplo comum será 15. Então, o único número que vai ter que ser inserido aqui vai ser também o 45. Que aí sim, o mínimo múltiplo comum de 3 e 45 é de fato 45. Então, se você pensar no número acima do 3, o primeiro vai ser o 9. 9 não pode. Depois o 15 também não pode, porque o mínimo múltiplo comum de 3 e 15 é exatamente 15. E aí a gente tenta o 45. Esse vai ser o único resultado para o par. Depois pensamos no 4. Não pode, porque senão o mínimo múltiplo comum vai ser um número par. Tem que ser 45. Eu vou para o 5, porque aí eu tenho 5 como fator. Agora, cuidado. Será que é só 5 e 45? Agora não. Eu posso pensar no 5 com 9. São primos entre si, e o mínimo múltiplo comum vai ser o produto entre eles, 5 vezes 9. Aí sim o mínimo múltiplo comum está sendo aqui 45.
Mas será que somente esse par 5 e 9? Não. A gente pode pensar no 5. Será que eu consigo pensar no 15? 3 vezes 5, 15? Se eu colocar 15 aqui, o mínimo múltiplo comum de 5 e 15 será 15. Não pode. Tem que ser obrigatoriamente 45. Então, de forma sistemática, a gente vai listar todas essas possibilidades até fechar aqui, fechando então num número onde esse primeiro tem que ser obrigatoriamente menor que o segundo. Com 5 finalizamos. Será que eu consigo agora com 6? Obviamente não, par não consigo. 7 também não consigo, porque se eu tiver o 7 aqui, o mínimo múltiplo comum será um número múltiplo de 7. 45 não é múltiplo de 7. E a gente pensa no 9. E aí os próximos números não pode ser 1, não pode ser 3. Tem que ser números maiores do que 9. Será que o 15 é possível? Se eu tenho 9 e 15, o mínimo múltiplo comum de 9 e 15 vai ser de fato 45. Veja, eu pego aqui o número 15, 15 não é divisível por 9. Aumento mais 15, 30. 30 não é divisível por 9. Aumento mais 15, 45. Agora sim, 45 é divisível por 9, 45 é divisível por 15. E o mínimo múltiplo comum, então, entre 9 e 15 será 45. Temos mais pares. Eu vou colocar do lado de cá o 9 e o próprio 45. Por quê? Porque o mínimo múltiplo comum de 9 e 45 é de fato 45. Com 9 eu não consigo mais. Vou aumentar agora para 10 não posso, 11 não posso, 12 também não posso, números pares não posso, e aqueles que não são divisíveis por 45 não posso colocar ali. Não é possível. E aí eu já vou direto para o 15. 15 e 15 não posso porque os números são iguais, mas eu tenho o 45. E aí se eu aumentar mais do que o 15, o último número é 15 e 45. Se eu aumentar vai ser números pares ou números que não serão múltiplos de 45. Professor, e se eu colocar o 15 e o 30? 15 e 30, o mínimo múltiplo comum será 30. Não é possível, teria que ser 45. Então finaliza em 15 e 45. Somando aí a quantidade de pares, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se eu pegar, por exemplo, o 30 e o 45, também outro detalhe, se eu pegar o 30 e 45, o mínimo não será 45, será 90. E aí eu já praticamente finalizei ali, eu não consigo pensar em outro número que não sejam esses 7 que a gente já listou aqui. Portanto, a quantidade de pares que a gente conseguiu organizar para obedecer o critério estabelecido pela questão são 7 pares. Poderíamos pensar o seguinte: professor, e se eu inverter 45 e 1, 45 e 3, 9 e 5? Não posso, porque nós já definimos que o primeiro tem que ser menor do que o segundo. Isso foi mencionado na questão. E senão seria multiplicar 7 vezes 2, 14. Marcaria a letra E. Mas, de fato, a alternativa correta para essa questão é a alternativa D, 7 pares. Apenas esses 7 pares que vão contemplar que o mínimo entre esses dois sempre serão 45. E o primeiro sempre menor que o segundo. Lembrando que são números naturais. Ok? Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos.